Olá pessoal, eu sou Rafael Festa do canal Pai em Treinamento. Você é daquele pai ou mãe que pensa, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Então, muito cuidado. Antes de começar esse vídeo, se inscreva no nosso canal, nos ajude a levar essa causa cada vez mais longe. Vamos imaginar uma situação aqui. Você nasceu e cresceu em uma família relativamente pobre. Uma família sem muitos bens materiais, sem grandes posses, que não viajava internacionalmente ou nem mesmo nacionalmente. Uma família que não tinha carro, não tinha uma casa grande, não tinha poupança no banco. Quando chegava o final do mês, as contas, na maioria das vezes, eram pagas, mas sobrar dinheiro era quase um milagre. Você percebeu essas dificuldades e, desde muito cedo, correu atrás das coisas que queria. Corria atrás de pequenos trabalhos para conseguir um dinheirinho para comprar suas coisinhas quando ainda era adolescente. Começou a trabalhar de carteira assinada desde muito cedo e, aos poucos, no decorrer dos anos, foi adquirindo as coisas. Hoje, você é uma pessoa que tem um bom emprego, uma boa casa, um carro, consegue viajar lá uma vez ou outra. E aí, quando você tem um filho, você tem uma brilhante ideia. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive quando era criança. Eu não acho que esse desejo, em sua essência, seja algo ruim. Não é. Mas vocês hão de concordar comigo que ele é, no mínimo, perigoso. Nesse cenário que a gente imaginou anteriormente, foram as dificuldades, o fato de não ter as coisas que motivaram por essa busca pelo sucesso. Sucesso aqui entre grandes aspas. Eu não quero frisar nesse vídeo aqui a meritocracia. Isso é assunto para um ou muitos outros vídeos. Mas vocês conseguem aqui entender o risco de privar os nossos filhos de passar por dificuldades para obter as coisas? Eu sempre friso aqui no canal que as nossas atitudes com os nossos filhos agora vão refletir nas atitudes que eles vão ter com o mundo no futuro. Educar alguém é uma tarefa que demanda de tempo, dedicação e responsabilidade. Mas por que eu estou falando disso? A gente vive num mundo super consumista e imediatista, e para as nossas crianças não é diferente. Só que aprender a lidar com as frustrações é uma tarefa que a gente vai adquirindo com o tempo, e elas ainda não tiveram esse tempo. E o grande problema é quando nós pais incentivamos as crianças a lidarem com as frustrações cada vez mais tarde. Vou dar um exemplo aqui. Se você precisa negar alguma coisa para uma criança e ela começa a ter aquela atitude de chorar ou se irritar, o que você faz? Você dedica um tempo para explicar para ela o fato de não poder ter ou fazer aquela coisa naquele determinado momento, ou você procura algo que vá proporcionar uma alegria momentânea para a criança, como um celular na mão, ou um doce, ou um presente, para que ela esqueça daquela frustração? Toda vez que você tenta contornar uma situação chata, oferecendo algo prazeroso para uma criança, você está gravando no cérebro dela que aquele comportamento inadequado merece uma recompensa. Enquanto seu filho é uma criança, isso está, de certa forma, sob seu controle. Mas no futuro, como vai ser? Vamos imaginar outra situação aqui. O seu filho no mercado de trabalho. Chega um dia em que ele passou por uma situação delicada em casa, ele vai trabalhar super chateado. Chegando no trabalho, o chefe dele manda ele fazer aquela atividade que ele odeia. Se ele cresceu com aquele comportamento que a gente apresentou anteriormente, ele provavelmente não vai estar pronto para lidar com esse tipo de frustração. E o que ele vai fazer? Ele vai optar talvez por simplesmente não fazer aquela atividade. Mas a gente sabe que o resultado disso é, no mínimo, uma advertência. O que provavelmente vai causar outra frustração e aquilo vai virar uma bola de neve de frustrações. Quando eu falo sobre dar aos filhos o que a gente não teve, eu digo que a gente está correndo o risco de não proporcionar a eles o prazer da conquista, do correr atrás, do se dedicar. E isso, para falar bem a verdade, às vezes é puro egoísmo nosso. A gente quer proporcionar uma situação prazerosa para eles porque isso também nos dá prazer. Só que a gente não calcula os danos que vão aparecer lá na frente. A minha mensagem aqui é: dê sim aos seus filhos tudo aquilo que vocês não tiveram e muito mais. Mas tirem um tempo para ensinar para eles o valor dessas coisas. O que vocês precisaram abrir mão para conseguir aquilo. Uma dica bem legal é comparar o valor das coisas com o tempo. Calcule quanto vale a sua hora de trabalho. Quando você der algo para o seu filho,
Mostre para ele quantas horas de trabalho foram necessárias para obter aquela coisa. Quantas horas de lazer, por exemplo, você teve que abrir mão para conseguir adquirir um bem ou fazer alguma atividade. Sabe qual é o risco disso, gente? É que no final das contas, você perceba que se tivesse de fato aproveitado essas horas de lazer com seu filho, com a sua família, seria muito mais prazeroso e muito mais proveitoso do que se tivesse dado um bem material para ele. Um tempo de qualidade com seu filho é algo que não tem preço, mas tem um valor inestimável. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário para a gente, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, ajude a fazer esse canal crescer para que a causa da paternidade seja cada vez mais divulgada. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!